Boa noite a todos. Alguns avisos. Quem não assinou a lista lá fora e quiser assinar, depois colocar o e-mail para receber os avisos e os anúncios das próximas palestras do Física ao Entardecer, por favor, faça lá fora. Tá? Não é requisito para assistir a palestra, mas se vocês quiserem receber as nossas notícias, deixe o seu e-mail lá fora. As próximas palestras vão ser dia 25 de abril, vai ser Pinças Óticas e o Nobel de Física de 2018. Dia 23 do 5, as mudanças climáticas e seus impactos no futuro do planeta. E dia 27 do 6, Sirius, a nova fonte de luz síncrotron brasileira. Então, vocês podem acessar a nossa programação do Física ao Entardecer na nossa página do Facebook, a gente sempre divulga. Vocês podem ver também toda a programação do semestre. E as palestras todas são transmitidas ao vivo pelo nosso Facebook e depois a apresentação é editada e fica disponível no nosso canal do YouTube aqui no Unesp Física ao Entardecer. Tá? Então, vocês podem acessar lá e ver todas as apresentações anteriores e posteriores a esta. Então, é uma honra hoje dar início à programação do Física ao Entardecer de 2019, e hoje a gente tem o prazer e a honra de receber o professor Marcelo Knobel. Marcelo Knobel é reitor da Unicamp, ele é bacharel em Física, doutor em Ciências pela Unicamp, com pós-doutorado do Instituto Eletrotécnico Nacional Galileu Ferraris, na Itália, e no Instituto de Magnetismo Aplicado em Madrid, na Espanha. Em 2010, foi agraciado pela Presidência da República com a insígnia de Comendador da Ordem Nacional do Mérito Científico. E eu vou parar por aqui, que se eu continuar falando todo o currículo do Marcelo, ele não vai falar, mesmo porque ele tem que sair 8h30 aqui, que ele tem um compromisso. Então, passo a palavra para o Marcelo e agradeço novamente a presença e a disponibilidade para falar para a gente. Obrigado. Bom, obrigado ao meu xará, o Marcelo. E também queria comentei com ele que, para a gente começar na hora, que na verdade, não é um compromisso. A minha mulher viajou, está num congresso também da área de ciências e eu estou cuidando das crianças. Tem uma pessoa lá cuidando das crianças até às 10 da noite. Então, eu tenho que chegar em Campinas até esse horário. Senão, ela vai ter que esperar, não tem outro jeito, né? Mas é mais ou menos essa ideia que eu tive. Então, queria agradecer novamente o convite, é sempre uma satisfação estar aqui. Eu já vim aqui ao IFT para dar algumas palestras e, com toda a sinceridade também, a minha memória não permite lembrar o que eu já falei ou não, mas a gente vai aprimorando as palestras. Eu acho que essa aqui eu ainda não fiz aqui, e mesmo que tivesse feito, também a memória das pessoas, acaba falhando, e a plateia é nova. E eu vou falar um pouquinho sobre os desafios das ciências e matemática, do ensino, das ciências e da matemática no Brasil, mas eu já aviso para vocês que esta palestra está completamente desatualizada, porque isto só está piorando dia após dia. Então, não sei se vocês perceberam que a gente está indo a passos largos, piorando a situação todos os dias. Então, está bastante desatualizada, devo dizer, nesse aspecto. Eu vou começar comentando que a gente tem, e aqui é um seminário sobre a física, ou a ciência, ao entardecer, e que a gente tem aqui, então, a ciência em todos os lugares. Então, esse aqui é a foto que eu adoro, que onde comecei a pensar nesse assunto, era uma cabeleireira que tinha do lado do meu prédio, que mostra claramente que a gente precisa entender física, do ondulado ao liso na velocidade da luz. Isso é em Campinas, mas depois, umas semanas depois, eu viajei para Recife, na época era a SBPC lá, eu também encontrei isso no shopping lá. Então, você vê que realmente, pelo menos a publicidade viaja na velocidade da luz de uma maneira muito evidente.
Então, a gente tem ciência em todas as partes, mesmo que a gente não perceba que é ciência, ou mesmo quando ela vai para uns lados um pouco complicados, né? Temos aqui um caso famoso que aconteceu recentemente, que é a questão da fosfoetalonamina, que era uma pesquisa meio esquisita feita por um professor respeitado, né? Talvez semi-respeitado da USP, e que inventou um negócio falando que funcionava e virou a pílula do câncer e fila de gente querendo fazer, e de repente os juízes se meteram no meio, obrigaram a USP a fazer, uma confusão total por falta total de conhecimento da base, do básico, do que é ciência, do que é fazer ciência, de como se faz ciência de uma maneira adequada. Movimentos, queremos viver, por uma mera coisa que era nada mais, nada menos do que um placebo, não tinha nada, absolutamente nada. E assim vai. Nós temos, aqui eu não vou falar muito deste assunto, que é o assunto preferido aqui da Natália, que está presente, né? Temos, por exemplo, as práticas integrativas no SUS. Não sei se todos conhecem, mas nós temos aqui, nós, como cidadãos, pagamos impostos e nós pagamos por práticas que são absolutamente não estão cientificamente comprovadas. Isso aqui não é uma notícia antiga. Isso aqui, 12 de março de 2018, ano passado. Faz um ano, então, exatamente. Vejam só. 2018, colocaram apiterapia, aromaterapia, bioenergética, constelação familiar, cromoterapia, geoterapia, hipnoterapia, imposição de mãos, ozonoterapia e terapia de florais como práticas permitidas no Sistema Único de Saúde. O mais impressionante é que já tinha algumas permitidas, né? Como a terapia comunitária integrativa, termalismo social. Se alguém... tem algumas que eu nunca consegui descobrir o que é. Por exemplo, a apiterapia eu descobri que é coisa feita a partir de abelha, de mel, picada de abelha. Estudei também isso que eu achei interessante, a constelação familiar, achei que tivesse algo a ver com física, mas não é o caso. Então, é realmente algo que é preocupante. Por quê? Porque muitas vezes, por mais que a gente queira se ausentar do debate, não participar, etc., nós estamos pagando por algo que não é cientificamente comprovado, que não está adequadamente estabelecido. E aí vai. Aqui, como é um instituto de física e o tema que é física ao entardecer, um exemplo novo ou razoavelmente conhecido é o uso da palavra quântica, né, que também tem muita validez. Então, aqui, você vê aqui fisioquântica, moduladores e indutores frequenciais. Então, aqui tem uma série de capacidades que é inacreditável, né? O que faz. O único problema, a fórmula floral quântica, cada frasco contém fórmula floral quântica, evidentemente, né? Então, que deve ser água, né? Com mais nada, extratos vegetais, etc. E aí vai. Um exemplo fantástico que surgiu recentemente, esse aqui, o sal integral quântico, que é sal, né? É NaCl. Pelo que eu saiba, é NaCl. Então, tem esse, e deve ter feito sucesso, porque ele custa muito mais caro que o sal normal, porque agora saiu o sal integral quântico temperado também. Certo? E não só isso, você consegue a receita na internet da salada natalina quântica. Né? Se você for procurar, tem ali, salada natalina quântica. A quântica deve estar nas nozes ou no parmesão, não sei aonde está, mas em algum lugar está. É inacreditável como a gente está cercado. Isso
Não é muita coisa, é procurar um pouquinho na internet, você vai buscando e tal, você vai achando centenas desses exemplos, que são, aqui a gente trago para a gente dar um pouco de risada e tal, e você vai vendo que não para, né? Pulseira bioquântica, o colchão, manta quântica, água bioquântica, captador quântico de energias, e assim vai. O que acaba acontecendo? Nós temos a seguinte questão, que esse gráfico eu acho muito, muito legal. Nós temos aqui quanto você sabe sobre algum assunto em função do que você sabe. Normalmente, adolescente está aqui, né? Sabe tudo sobre... Né? Não é assim? Sabe muito pouco, mas sobre tudo. Não é verdade? E, conforme a gente vai indo para a graduação, para o mestrado, para o doutorado, para o pós-doutorado, a gente acaba sabendo muito sobre quase nada. Que é o meu caso, é o caso da maioria dos nossos colegas aqui, certo? Se eu leio um paper aqui do Marcelo, eu não entendo nada. Nada. Talvez, às vezes, nem o que o título diz. Porque ele é de uma área da física que é completamente diferente da minha. E a gente, às vezes, faz trabalhos, eu tenho trabalhos que eu tenho certeza absoluta, claro, ninguém citou, e eu tenho certeza que ninguém leu. Eu tenho certeza, se alguém leu, não entendeu. Então, porque chegou a um nível de especialização tão grande que realmente a gente sabe a pontinha da pontinha do iceberg e não sabe a base. O que eu quero dizer com isso? Em algum lugar deste gráfico está o que seria ideal de toda a população ter, né? Um conhecimento intermediário, básico sobre ciência, conhecer como a ciência funciona, de que maneira ela é, como ela vai, e se questionar o tempo todo. Estar sempre presente. A ciência não tem resposta para tudo. Olha, é curioso ver, isso já está um pouco antiquado, 1995, mas uma capa da Science, 2005, desculpem, 125 questões sobre o universo que nós simplesmente não sabemos. Não sabemos responder um monte de coisas. E até hoje, a maioria dessas questões continuam sem resposta. Né? Por exemplo, como funciona o interior da Terra? Né? Pois não. Você fala de questões, você tem alguma resposta? Não, nenhuma resposta. Tem algumas respostas, temos suposições, temos ideias de como algumas dessas coisas funcionam, mas a maioria das coisas ainda não sabemos. Coisas mais básicas que todos nós temos, como funcionam os sonhos, né? Por exemplo, ainda é algo que a ciência não sabe responder. E o que é importante é que a gente precisa desenvolver essa atividade, que é a atividade da divulgação, da educação da ciência. Eu gosto muito dessa figura, porque todo mundo primeiro reconhece quem que ele está querendo mostrar, né? Basta pôr um bigodinho, um cabelo despenteado, que todo mundo sabe que é o Einstein, certo? Por mais... E vejam que a que nível de conhecimento, né, que esse cara chegou, que tantos anos depois que ele morreu, todo mundo reconhece. É inacreditável. E diz aqui o seguinte: nunca é cedo demais para começar a entender, a se questionar, a perguntar sobre ciência. Então, aonde que eu quero chegar nessa apresentação? Mostrar que o que a gente precisa fazer é ensinar, talvez não a ciência, mostrar não a ciência em si, que às vezes ela é complexa, às vezes ela é difícil, e às vezes ela não tem as respostas que a gente queria ouvir. Mas sim, aprender pelo menos a pensar criticamente, a pensar de uma maneira adequada. Eu gosto muito dessa frase que diz o seguinte: pensar é um trabalho que exige dedicação. Não é verdade que estamos naturalmente capacitados a ter a habilidade de pensar claramente e logicamente. Sem aprender como,
ou sem praticar. As pessoas com mentes que não estão treinadas não deveriam esperar pensar claramente e logicamente mais do que pessoas que nunca aprenderam e praticaram. Assim como a gente não espera que a gente de repente queira fazer uma mesa e seja um bom carpinteiro, ou que comece a tocar o violino, ou que comece a jogar cartas, né, bridge, é que ele fala, mas a gente precisa aprender, a gente precisa praticar, a gente precisa treinar, não tem saída. E com a ciência é a mesma coisa. Se você não aprende como ela funciona, de que maneira isso acontece, não adianta a gente achar que todo mundo vai sair sabendo como se faz, pensando criticamente. Principalmente porque nós temos outros fatores, geralmente associados a isso, que é a questão da crença, que é muito forte também, e é muito importante. Então, nós temos o que é conhecido e um problema que nós temos aqui, e que aqui, às vezes, eu trago dados norte-americanos simplesmente porque aqui no Brasil não temos muitos dados. É uma falta, às vezes, de conhecer. Então, vejam esse caso aqui. Nos Estados Unidos, isso, estou falando dos Estados Unidos, não aqui do Brasil. A maioria dos professores de ensino médio, por exemplo, em física, 66% isso é dado de 2010, dos professores de física nos Estados Unidos não eram físicos. 79% na área de geociências, 61% na área de química. Imagina, no Brasil, eu não tenho esse dado aqui, mas o desastre é maior. E a maioria dos estudantes, que antes tinha uma questão aqui, né, nos anos 60, 70, da Guerra Fria, da disputa lá com a Rússia, da corrida espacial, então tinha, né, um glamour na área científica e isso foi caindo. A maioria das pessoas parou. Os principais, os melhores estudantes do ensino médio não procuram nem ciências, nem tecnologias, nem engenharias, nem matemática. Então, você tem menos norte-americanos, aqueles que estão preocupados com norte-americanos. Eles ainda têm lá um fluxo muito grande de estrangeiros, né? Chineses, iranianos não, mas tem chineses, indianos, uma série de outros países que procuram muito os Estados Unidos, mas os americanos estavam preocupados por um motivo muito claro. E lá, o que eu acho impressionante, incrível aqui, quando tem uma preocupação, quando tem algo, né, que preocupa o país, chamaram aqui a National Academy of Science, a National Academy of Engineering, Institute of Medicine, e fizeram um comitê. Falaram, olha, se levantando sobre a tormenta, sobre o furacão, né? O que eles estão preocupados? O comitê está profundamente preocupado com o fato de que os componentes técnicos e científicos de nossa liderança econômica estejam erodindo em uma época em que outras nações estão ganhando força. Aqui, outras nações quer dizer China, né? China. Eles estão preocupados com os chineses. Os chineses estão indo lá, pegando o mercado, comprando as coisas. Tem muitos estudantes chineses lá estudando. A China está crescendo e eles estavam preocupados. Então, o que eles recomendaram? Aumentar a reserva de talentos por meio da melhoria do ensino de ciências e matemática na educação primária e secundária. Não precisa ter um comitê de alto nível desse para saber que é esse a base da necessidade. Precisamos ter gente bem formada. Fortalecer o compromisso dos Estados Unidos com a pesquisa básica de longo prazo, para manter o fluxo de novas ideias que alimenta a economia. Aqui vai ao contrário do que a gente ouve no Brasil. No Brasil, se você fala em ciência básica, eu falo, não, nós precisamos ciência aplicada, empreendedorismo. Não adianta ter a ponta se a gente não tem a base. Nós precisamos da ciência básica para formar gente, para trazer novas ideias que possam potencialmente ser relevantes. A ciência básica, ela alimenta, ela é a raiz, é a sustentação da ciência de uma maneira geral.
Não adianta ter e focar somente em ciência aplicada, que você, de novo, vai estar indo para uma direção sem ter a base de sustentação. E aqui nós temos o nosso, infelizmente, eu tenho que fazer um aviso aqui. Esta palestra, às vezes, é altamente depressiva, certo? Vocês vão ficar deprimidos depois dela. Vindo para cá, eu estava vendo que estreou o filme Dumbo, talvez seja um pouco menos que o Dumbo, porque o Dumbo é filme triste, né? Não sei quem já assistiu aqui, que está estreando, mas aqui é bastante triste a nossa situação. Isso aqui é um exame que é o PISA, bem conhecido. É um exame que é feito em 64 países, se não me engano. E aqui é em ciências e matemática. Aqui a posição do México, só pus um outro país latino-americano, o Brasil, Estados Unidos, isso em ciência. A posição do Brasil, o Brasil só perde para a República Dominicana, Algéria, Kosovo, Tunísia, Fyron, que é a acho que é a Iugoslávia, e Líbano e Peru. O Brasil está aqui, depois vem Indonésia, Montenegro, Geórgia, Catar, Jordão. Bom, o primeiro país é Vietnã, depois vem Macau, na China, Estônia, Hong Kong, Singapura, Japão, Canadá, Finlândia. Bom, isso é ciências. Matemática, a posição do país é ainda pior. Matemática, isso aqui é o 2015, o último dado. Nós só perdemos para República Dominicana, Algéria, Kosovo, Tunísia. O resto, todo mundo ganha da gente. Como é feita essa prova? Pessoas de 15 anos, no mundo inteiro. Não importa em que ano que elas estão, em qual posição estão, 15 anos. Tem que ter 15 anos naquele momento. E ela é a mesma prova no mundo inteiro. Então, uma prova muito clara, muito determinada e tal. Mas o pior é que aqui a gente não enxerga. A posição já é péssima, já seria só o fato de chorar. Mas o que as pessoas não percebem, não notam, é que aqui a gente tem a distribuição. No Brasil, 40% das pessoas que fizeram, dos jovens de 15 anos, que fizeram a prova do PISA, tiraram 0. 40%. Tirar 0 significa 15 anos de idade, tá? Tirar 0 significa não responder uma pergunta deste tipo. $1 vale R$4. Se eu tenho $5, quantos reais eu tenho? Então, é uma regra de 3, básica, das mais básicas possíveis. Da simples, da mais simples. 40% das pessoas, 0. Ou se eu tenho uma escada de 10 metros, cada degrau é a cada 5 centímetros, quantos degraus tem a escada? Esse tipo de pergunta. 40% tirou 0. Com 15 anos. Hã? Todos estão na escola. E do outro lado, apenas, aqui ele vai até nível 5 e 6. 0,9% dos jovens do Brasil tiraram nível 5 e 6, que é o considerado o mínimo pela organização OCDE para entrar numa faculdade. Nível mínimo para poder seguir uma faculdade. Somente 0,9% dos jovens. Que significa, se você faz também uma regrinha de 3 fácil, sabendo quantos jovens tem de 15 anos no país, isso dá da ordem de 250 mil jovens por ano no Brasil. Quantas vagas nós temos no ensino superior? Alguém sabe aqui? Por ano? Mais de 1 milhão. Alguém imagina, então, por que tem tanta evasão? Para que serve a discussão hoje no país de aumentar as vagas de engenharia, por exemplo, se nós não temos gente capaz de fazer um curso de cálculo? Não existe no país número de alunos suficientes para acompanhar um curso de cálculo. Não adianta aumentar a vaga de engenharia.
essa que desculpa, essa que é um pouco o lado depressivo da história. Não adianta. Não tem. A educação básica no nosso país está mas tão ruim, que é aqui que a gente precisa mexer. É aqui que a gente precisa trabalhar, é aqui que a gente precisa lidar. Porque nós estamos ruins na própria alfabetização científica e matemática, e estamos ruins também. E aqui a gente perguntou se estão na escola, não só estão na escola, mas aqui é alunos das escolas públicas e privadas. Tá? Não é só... Estou falando de todo o universo de estudantes do país. Tá bom? Bom, então, como podemos melhorar esta situação? Nós temos, especificamente, para ciências, o que é chamado STEM, né? Na verdade, hoje está até ultrapassado. Isso aqui hoje já se fala em STEAM, que seria ciências, tecnologias, engenharias, artes e matemática. É a nova terminologia que está sendo utilizada, porque as artes também entram neste processo que é interessante. A gente tem pouquíssimas iniciativas de apoio à educação básica e, quem dirá, apoio à educação de STEM. Então, nós tínhamos antigamente uma fundação, que era a Fundação Vitae, que fechou em 2006. Ela era uma fundação que apoiava muito as artes, museus e tal, e apoiava também museus de ciência. Eu conheço bem a história porque eu acho que eu fui o último ganhador de uma bolsa lá dessa fundação para fazer um projeto. Temos algumas iniciativas da Academia Brasileira de Ciências, alguns projetos menores, muito pontuais, ligados a poucas ONGs que existem por aí, a governos. Pouquíssimos livros de popularização da ciência, é um mercado absolutamente inexplorado. E não é que não haja público, há público. Lembram quando o Hawking lançou aquele livro, Universo na Casca de Nós, né? Foi best-seller por semanas, meses. Nós temos no Brasil o caso talvez mais importante de best-seller mundial na área de educação matemática, O Homem que Calculava. Alguém já leu aqui, O Homem que Calculava? É um clássico que, né, ele usou um pseudônimo e tal, mas é um brasileiro que vendeu milhões e milhões e milhões de cópias no mundo inteiro. Nós temos público potencial para isso, e nossos vizinhos fazem isso. A Argentina tem livros de matemática, de ciências, que vendem milhões de cópias. E nós temos um mercado ainda inexplorado. Poucas revistas especializadas, né? Ciência e Cultura, a revista FAPESP, Ciência Hoje, algumas que se dizem científicas, né? Mais ou menos, não são, e poucos museus de ciências, planetários, zoológicos, que além de serem poucos, subfinanciados, mal equipados, poucos funcionários, problemas de infraestrutura, que deixam as pessoas, os que trabalham nessa área, muito desanimados, e os que vão nas atividades bastante sem interesse, digamos assim, porque mostra que não há nada disso, nada de preocupação com relação a isso. Eu gosto muito dessa figura, né, que mostra Science, Technology, Engineering, Matemática, que seria a base e o que é a ideia, né? Intuição, design, emoção e arte, como realmente o resultado, né, deste trabalho. Bom, então aqui algumas ideias. Tem a Semana de Ciência e Tecnologia, que ela é uma iniciativa interessante, boa, mas que realmente é muito espalhada pelo Brasil e pouco efetiva em termos de resultados. É uma semana, às vezes uma atividade, um dia. É um esforço que as pessoas fazem de participar, de trazer, e pouca efetividade. E temos agora, tem crescido, né, movimentos, né, de diálogo, de conversas em bares, conversas em outras situações, tem crescido.
e funcionado bem. Porém, a efetividade, isso geralmente acaba atraindo quem já gosta do assunto. Você traz os que já estão convertidos. É que nem essa palestra aqui. Quem veio é porque já gosta do assunto. Quem viria aqui, né, a não ser que o IFT oferecesse um champanhe francês, não é isso? Uma coisa mais, uma pizza, né? Aqui ia lotar. Não temos... todo mundo que está aqui, por algum motivo, já tem um interesse. O difícil é chegar nas pessoas de uma maneira mais evidente. Então, nós temos um detalhe. Além do aprendizado, que é conhecido aprendizagem formal, essa aprendizagem que é conhecida como informal ou não formal, que é muito importante em muitos desses países onde eu mostrei que tem uma boa educação. 92% da nossa vida a gente passa, na realidade, fora da sala de aula. Então, claro que a sala de aula é fundamental, é importante, é a formalização de um trabalho, porém, a gente tem aqui, a gente busca e deve buscar nossas próprias escolhas, nossos próprios caminhos. E esses caminhos podem incluir museus, zoológicos, jardins botânicos, parques, centros de visitantes, televisão, revistas, hobbies, um monte de atividades que a gente poderia aproveitar mais, e hoje em dia, mais do que nunca, é claro, a internet também. Museus de ciência, por exemplo, aqui tem um detalhe que é fundamental e pouco visto também. Eles são uma atividade econômica importante. Nos Estados Unidos, é um mercado que tem aí, tem um orçamento anual da ordem de $1 bilhão, 180 milhões de visitantes por ano, 60 milhões em excursões. Ou seja, tem público, tem pessoas, é um negócio, um business que aqui no Brasil temos uma outra atividade. Todos aqui sabem, em São Paulo temos aqui o Catavento, tínhamos aqui pertinho, né, a Estação Ciência, que fechou. Temos a situação aqui de museu de arte, mais museu histórico, Museu de Ipiranga, que está fechado há anos. Temos algumas atividades, centros culturais, mas é muito pouco. É muito pouco o que temos comparado com uma população que nós temos aqui. Só em São Paulo, 16, 20 milhões de pessoas, né? Bom, e como que a gente, então, deve trabalhar nessa questão? E aqui eu vou para um lado um pouco mais de teórico, digamos assim. Eu acho essa figura fantástica, que mostra aqui uma ideia de como a gente deve, como divulgador, como pesquisador, como pessoa preocupada na área de educação científica, talvez tentar trabalhar essas questões. Cada uma dessas montanhas representa um campo do conhecimento. Vamos dizer aqui a física, a química, a biologia, e assim vai. E cada uma dessas montanhas, como eu já mencionei, não tem apenas um pico, tem vários, né? Como a área minha, que é magnetismo, é diferente do pico da astrofísica. Você vai subindo e, cada vez que você sobe mais, você vai se especializando mais, mas vai ficando mais limitado. O que nós temos aqui? Então, a área do conhecimento em geral, que representa um aspecto da ciência, temos as outras montanhas, e a comunicação da ciência, então, deve incluir ferramentas, ou melhor, habilidades, skills. Você deve ter mínimo de habilidades para poder escalar. Mínimo. Um pouquinho de matemática faz bem. Um pouquinho de leitura faz bem. Interpretação de texto, né? Conhecimento, pensamento abstrato. Habilidades. O meio para fazer ou você tem instrumentos, ou você, como aqui está representado, por meio de escadinhas. Você precisa ter os meios para fazer escalar. Se você quer subir mais, você precisa de algum meio para te ajudar. Depois, atividades, ou seja, o ato de escalar. Não adianta só ficar olhando para a escada, você tem que depois ter coragem
né? De subir na escada e fazer o exercício. A mesma coisa aqui, fazer os problemas, estudar, ler sobre o assunto, ir em filmes, ir em apresentação, ir em congressos e blá, blá, blá. E depois, em certos momentos, quando o negócio está ficando meio difícil, alguém tem que te encorajar. Fala, ó, sobe mais um passo, né? Vai mais, falta pouquinho só. Pô, você se dedicou até agora para o doutorado, falta, né, só a tese. Que orientador já não fez isso, né? Só falta esse passo. Vamos lá. Né? Então, é o diálogo, né? A conversa, as pessoas. Né? Eu acho bem legal essa questão, que é fundamental. A cultura científica seria como essa nuvem que permeia tudo isso, essas montanhas. As pessoas que estão aqui embaixo, que estão aqui em cima, estão permeadas por essa cultura científica. Algumas vão entender um pouco melhor, outras mais, mas nós não queremos que todo mundo suba lá em cima. Se tiver aqui, está bom. Na base. Mas uma base boa. Eu acho bem legal essa analogia. Então, como que a gente faz para entender em que base nós estamos, qual situação nós estamos hoje? E para isso tem toda uma área de trabalho, uma área de conhecimento, uma área de pesquisa, que é a área de percepção pública da ciência, de como a gente entende a ciência. Então, a área da cultura científica é estudar o entendimento, as atitudes, o interesse do público com relação à ciência e tecnologia. É estabelecer o diálogo com a sociedade por meios de atividades de educação, difusão, popularização da ciência, nas diversas atividades que eu mencionei. Então, para a gente entender e estudar a percepção pública da ciência, nós temos que ter, em geral, a gente quer entender como as pessoas entendem, ou seja, fazer provas, entender isso que eu mostrei do PISA, o que elas entendem por isso ou aquilo, as atitudes frente à ciência e o interesse frente à ciência. A gente precisa conhecer essas três dimensões, cruzar esses aspectos para entender como a população compreende a ciência e tecnologia, entende a ciência e tecnologia. Vai ficar mais claro que eu vou dar logo alguns exemplos. Por exemplo, nós sabemos que as pessoas respeitam a ciência e tecnologia. Como que a gente sabe isso? Tem pesquisas que perguntam, você acha que a ciência e tecnologia é boa? Isso é feito no mundo inteiro. O que é curioso é que as pessoas respeitam a ciência, mas nós, como cientistas, estamos perdendo força. O nosso Ibope está caindo. Essa que é a conclusão. Na Europa, a fração que considerava os benefícios da ciência maiores do que os seus riscos diminuiu de 61% em 92 para 52% em 2005. Em pouco mais de 10 anos, as pessoas deixaram de acreditar tanto na ciência. Acham que os riscos estão quase iguais aos benefícios. Algo os cientistas estão fazendo errado. Está claro a ideia? 20% menor do que observada nos Estados Unidos. Quer dizer que na Europa as pessoas acreditam menos na ciência do que nos Estados Unidos. Os americanos são mais, digamos assim, fiéis à ciência. Por que está acontecendo isso? Quais são os motivos que isso acontece? Curioso, talvez eu tenha lá atrás, mas eu vou comentar. Existe um único país do mundo onde as pessoas acham que a ciência tem mais riscos que benefícios. Vamos lá, quem adivinha que país que é? É fácil, hein? O único país do mundo que acha que a ciência tem mais riscos que benefícios. Quero um chute. Japão? Acertou na mosca, o Nathan. Japão. Por quê? O que aconteceu na bomba atômica? Opa. Japão. A experiência da população lá mostra que ciência, será que é bom? Trouxe 2 bombas atômicas lá. Então, notem que é algo que até hoje permanece.
E essa pesquisa é americana, né? Mas aqui eu deixo uma ideia já adiantando, né, para o Instituto Questão de Ciência, o Instituto, para fazer uma pesquisa desse tipo. 60% dos americanos acreditam em percepção extrasensorial. 41% pensam que a astrologia tem caráter científico. 47% ainda não consideram verdadeira afirmação. Os seres humanos desenvolveram-se a partir de espécies anteriores de animais. Ou seja, nós podemos achar, os americanos acham que a ciência é boa, mas espera aí, o que eles entendem por ciência? Essa é outra questão. Às vezes pode haver também uma misconception, uma ideia errada do que é ciência. Então, vejam essa pesquisa que é interessante. Nos Estados Unidos, você diria, no cômputo geral, que os benefícios da pesquisa foram mais importantes do que os seus resultados prejudiciais, ou que estes foram maiores que aqueles? Tá? É o National Science Board. Eles fazem indicadores nos Estados Unidos desde 1979. Todos os anos tem uma pesquisa norte-americana sobre a percepção da ciência. E aqui, vocês podem ver, nos Estados Unidos, azulzinho aqui escuro, benefícios são maiores que os riscos. A ciência está amplamente bem amparada, né? O problema é justamente entender o que eles querem dizer com isso. Aqui a gente, no Brasil, fez pesquisas desse tipo. E, por exemplo, essa pesquisa é de 2001, eu acho, no estado de São Paulo. Vejam como varia se a pessoa tinha ensino médio completo ou superior completo, né? Muitas pessoas acham que o desenvolvimento da ciência traz problemas para a humanidade. Você acha que isso é verdade? Quem tinha superior completo achava que não, enquanto quem tinha somente ensino médio completo, na maioria achava que sim. Curioso, pois não? A pergunta é super ambígua nesse caso, né? Você está perguntando se você acha que a afirmação é certa que as pessoas acham ou que você acha? Então, mas você acha que isso é correto ou isso é verdade? A frase ou a que as pessoas... O que as pessoas acreditam. Não. A frase está errada, mal formulada. Achar e não achar que as outras pessoas acham. Tem esse lado, mas não. Fica... porque está num outro contexto na pesquisa, mas fica bem claro que é a questão do benefício da ciência. Por exemplo, na sua opinião, mas ao contrário, na sua opinião, o investimento em ciência e tecnologia é muito importante, um pouco importante, nada importante para o país? 88% responderam muito importante. Quando tem ensino superior, 95%. Mas aí você pergunta assim, ok, ótimo. Cita então para mim uma instituição científica. Aonde que a gente poderia então investir esse dinheiro? Cita uma instituição científica. 77% das pessoas não souberam responder nada. Nem USP, nem Fundação Oswaldo Cruz, nada. 77% das pessoas do país, alguns responderam IBGE, que vamos lá, INPE, Butantan, Embrapa, CNPq. Ou seja, há um desconhecimento total da população brasileira com relação à pesquisa que é realizada no país. Nisso, nós, aqui eu falo Unicamp, aqui eu falo Unesp, aqui eu falo todas as universidades, institutos de pesquisa, nós estamos falhando muito na nossa comunicação com a sociedade, mas muito. Não é possível que a maioria da população brasileira não saiba nada, nenhuma instituição. E se você pergunta, pior, cita um cientista brasileiro, acho que 4% só conseguem citar um cientista brasileiro. Né? Sendo que hoje devem citar o Marcos Pontes, né, que é
O que temos é que, além dessas questões de conhecimento, de atitudes, nós temos outras dimensões, né? Nós queremos saber não só se a pessoa conhece, se a pessoa sabe e qual a atitude da pessoa, mas também qual que é a relação, ou qual que é essa tensão entre essa relação ciência e sociedade. Geralmente, essas pesquisas vinham acompanhadas ou avaliadas nessa coisa, é risco, é benefício e tal. E muitas vezes é muito mais complicado do que isso. Cada vez mais, os valores, a política são muito importantes. Ou seja, a gente tem aos poucos nessa pesquisa adicionado outras dimensões à visão e ao comportamento público com relação à ciência, o que deixa, claro, essa área muito mais complicada e muito mais difícil de entender. Por exemplo, criacionismo. Esse é um assunto que nos Estados Unidos já é quente há muito tempo, no Brasil, não tenham dúvida, vai ficar cada vez mais forte. Isso é uma pesquisa da CBS News, 2004. Deus criou os homens em sua forma atual. 55% dos americanos acreditam nisso. Os humanos evoluíram e Deus não guiou o processo, 13%. Os humanos evoluíram, mas Deus guiou o processo, 27%. 37% das pessoas acham que deve se ensinar criacionismo em vez de evolução. E assim por diante. Tem um monte de pesquisas feitas nessa área. Outras que envolvem valores das pessoas. Clonagem, células-tronco, estudos de assuntos pessoais, né? Hoje, a questão sexo, genética, comportamento, aborto, tantas questões aí que estão no dia a dia da nossa sociedade, que envolvem ciência, mas que ao mesmo tempo envolvem religião, que ao mesmo tempo envolvem crenças, né? Ensino de design inteligente e tudo mais. Nos Estados Unidos, como eu disse, esse quadro é bastante... Aqui tem uma piada que eu acho boa, né? Não sei se vocês chegaram a ver, né? O método científico. Aqui estão os fatos. Quais são as conclusões que podemos tirar desses fatos? E aqui ele fala assim, o método criacionista. Aqui está a conclusão. Que fatos podemos encontrar para suportá-lo? Então, essa aqui é um pouco a diferença. E aqui é uma questão que tem se espalhado. Em azul, são os estados, todos os estados norte-americanos onde já tem alguma lei anti-evolução, ou seja, que se ensine também criacionismo ou que façam outro tipo de atividade. E aqui, então, a maioria das pessoas diz que deve se ensinar o design inteligente, que é uma outra maneira de falar de criacionismo, evolução, criacionismo, ou as três, que na realidade são 2 contra 1. Então, isso aqui mostra realmente uma falha na ciência ou nos cientistas de comunicar com a população, de mostrar o que de fato que estamos querendo dizer, o que significa uma teoria científica e tudo o que está envolvido por trás disso. O problema é que a gente tem aqui, bom, eu vou comentar sobre isso, né? A outra no Brasil, esse aqui é um dado não muito atual, eu não consegui dados sobre o assunto, é o único livro que eu achei sobre o assunto, com dados aqui, que na época, acho que era 2003 esse livro, que nós temos 50 mil, crescia 20% ao ano, e é algo que é bastante difícil e complicado. Por quê? Porque é um mercado grande, é um mercado amplo de trabalho, uma trajetória pessoal fácil. Nós temos mais terapeutas florais no país do que cardiologistas, por exemplo. Aqui, eu faço um parênteses, eu não quero dar ideias para ninguém, mas, para você se formar de médico, precisa entrar em medicina, por exemplo, que hoje na Unicamp são 350 candidatos por vaga. Geralmente a pessoa faz 1, 2, 3, 4 anos de cursinho, depois são 6 anos,
depois tem que fazer uma residência, mais 3, 4 anos, depois penar, não sei, uns 10, vamos dizer 15 anos de formação. Basta um curso de um fim de semana na Sociedade Brasileira de Terapia Reiki para você se tornar terapeuta Reiki. E que permite, por exemplo, você dar consultas até por telefone. Sabem o que é Reiki? É a energia do universo que vai através da tua mão para curar qualquer doença. Um fim de semana. Por isso que eu não estou querendo tirar ninguém do rumo aqui, mas é isso o que acaba acontecendo. É muito fácil de se formar. É pouca, digamos, pouca ou zero ciência, pouca credibilidade no assunto. Mas, naturalmente, é algo que cresce e cresce muito, por vários motivos. Primeiro, porque o nosso sistema de saúde está falido. Assim como o nosso sistema aqui, a aula depressiva de hoje é sobre matemática e ciência, mas eu podia dar uma equivalente sobre o nosso sistema de saúde. Uma pessoa vai no médico, quando tem sorte, o médico olha na tua cara, né? Depois de 3 horas na fila, 4 horas na fila de espera. Com muita sorte, teu médico olha na tua cara. Depois de falar, cadê o exame? Cadê isso, aquilo? Bom, você vai num terapeuta alternativo, primeiro que na sala de espera tem aquele barulhinho de cachoeira, né? Meia luz. Já começa assim, o ambiente é mais agradável, tem uma musiquinha japonesa tocando, né? Depois você chega na consulta, 1h30, pergunta da tua avó, como você chegou, Só de ser ouvido, as pessoas melhoram. Isso é comprovadamente científico. Só de ser prestado atenção, de que as pessoas te ouçam, né? Já melhora. Então, o efeito placebo, nesse caso, ele é muito importante e funciona bem. E por isso essas coisas acontecem. Então, temos aqui diversos exemplos deste exemplo. E por que isso acontece? Porque a gente tem uma forte proteção dos nossos valores, das nossas crenças. Eu gosto muito aqui neste caso, a crença é algo difícil de tirar de uma pessoa, porque você acredita naquilo. Eu gosto de um exemplo pessoal. Por mais que me convençam, e todas as evidências que existem ao contrário, eu acredito que o Guarani é o melhor time do mundo. Certo? É minha crença pessoal. Eu sou campineiro, né? Bugrino. O time pode estar na 3ª divisão, que eu ainda acredito que ele é o melhor time do mundo, está passando por uma fase difícil, né? Um momento. Isso é crença. É a mesma coisa que a gente tem com relação aos valores. Não adianta, se você acredita em astrologia, você acredita em astrologia. Vai ser muito difícil alguém te dizer o contrário. E não vai ser dando porrada, chutando, falando mal. Não é assim que funciona. Você não vai mudar de opinião. Isso são as crenças, os valores. A compreensão, da palavra teoria. E tem o lado dos cientistas que está errado também. Os cientistas geralmente acham que o analfabetismo científico, aí, entre aspas, é o maior obstáculo. Isso aí não adianta. Tem gente que acredita nas coisas mais esquisitas do mundo, que é cientista também, e estudou, e é professor daqui, dali, não importa. Temos milhares de exemplos desse tipo. Tá? Então, não é o analfabetismo. O problema está na comunicação científica. Esse é um modelo conhecido como modelo de déficit, que ainda é o modelo padrão nos nossos colegas cientistas. As pessoas acham que devem simplesmente... As pessoas têm cabeça vazia, e você colocando ciência na cabeça, acabou. Melhorou o nível, encheu meio tanque, pronto. Não funciona assim. Top-down, de cima para baixo, não funciona. O público é visto como homogêneo, vítima de um déficit cognitivo ou cultural,
e a comunicação é vista como uma tradução, como uma transmissão de cima para baixo. Este método comprovadamente não funciona, não serve. O que precisa fazer? A falta de conhecimento não é o único problema. O que a gente precisa fazer, e saibam disso, as pessoas geralmente entendem o que os cientistas dizem. Entendem. O problema é que não gostam, ou não querem gostar. Então, tem um conflito entre os valores pessoais e a visão dos benefícios sociais, assim como em qualquer outro conflito que ocorre na sociedade. Então, não adianta querer passar informação, é assim, deve ser assim, não. Não funciona. Não funciona. Não vai mudar absolutamente nada na nossa sociedade. Vejam aqui, por exemplo, diferenças de opinião. Isso aqui é uma pesquisa relativamente recente, na América, da 2002. Aqui, ó, adultos americanos. É saudável ou tranquilo comer alimentos modificados geneticamente? 37% dos adultos americanos acham que não é tranquilo, enquanto 88% dos cientistas acham que sim. Vejam o gap, vejam a diferença entre o que os cientistas acham e o que a população em geral está achando. Essa é o que essa pesquisa está mostrando. Então, aqui nas diferentes áreas do conhecimento, né? Por exemplo, as vacinas, né? Que é um assunto que está na moda. Devemos vacinar os filhos? É outra bobagem, né? Que começa a estar preocupante. 68% contra 86%. 18% de diferença. É muita coisa. Então, o que a gente deve fazer? Trabalhar para diminuir essa diferença, para diminuir esse gap, para trazer o que os cientistas acham e pensam e creem do que os outros creem. Eu já estou terminando. Então, o que a gente deve fazer é mudar a estratégia. Em vez de entendimento público, a gente deve falar de engajamento público. Em vez de monólogo, a gente deve falar de diálogo, conversa, engajamento com o público. O diálogo direto com o público deve deixar de ser um complemento à formulação de políticas baseadas em ciência e tornar-se parte normal e integrante do processo. Esse é o segredo. É fácil fazer? Não. Não é fácil fazer. Mas não tem outro jeito. Eu vou pular um pouquinho só para mostrar um pouco de dados que acho que são bem interessantes, né? Aqui um pouco das instituições que eu já mostrei, né? Aqui a gente também fez algumas pesquisas comparativas na América Latina, que é bem interessante, né? Que índice de informação e consumo é um índice que foi criado, e é interessante ver, por exemplo, aqui, seria como um índice de quanto de conhecimento, por exemplo, de conhecimento das ciência e tecnologia, né? Aqui é o consumo, quer dizer o quê? Quanto as pessoas consomem ciência e tecnologia. Vejam que São Paulo está aqui, alto e médio, está da ordem de 30%, enquanto que em Buenos Aires é da ordem de 60%. As pessoas na Argentina leem mais livros, vão ao zoológico, vão a centros de ciência e tal. Então, mostra muita clareza com relação a isso. Ou aqui, que é interessante, olha só, a diferença entre os países. Olha que fantástico esse gráfico. Em Buenos Aires, conhecimento de instituições científicas. 55% das pessoas não sabem... Não, aqui, desculpem, 45% das pessoas não conhecem nenhuma instituição. Já em São Paulo, esse número chega a 85%. Olha a diferença. São cidades todas grandes metrópoles, tamanhos diferentes, mas são os capitais importantes. Olha só que curioso como varia, né, de país para país e tal. É bem interessante quando a gente tem um dado muito claro e específico. Vejam
Aqui é divertido, né, de ver admiração. 77% declaram ter muita admiração pela profissão de cientista. Só perde para professores, médicos, jornalistas e esportistas e engenheiros. Adivinha quem perde? Né? Políticos. Né? Olha, político é o último colocado. Curandeiros. Né? Advogado não está bem posicionado também, devo dizer. Mas... E vejam, e curioso é que o professor ainda é a profissão mais admirada. Né? Então, a gente não é nada sem eles. O problema é admirado, mas não recebe o reconhecimento que deveria. Né? Então, professores, né? Isso aqui na Datafolha 2014, ó. Médico, cientista, engenheiro, jornalista. De novo, político, curandeiro, artista. Ficam mal posicionados. Bom, eu vou comentar aqui, para ir finalizando. A gente consegue melhorar a qualidade da educação científica? Eu acho que a minha visão hoje é pessimista. Não temos professores com nível fundamental, conhecendo o conteúdo, ou nenhuma política científica, nenhuma prática científica. Como eles vão ensinar adequadamente se eles não têm o conhecimento, nem sabem como a ciência funciona, na maioria dos casos? Como vamos ensinar bem se não temos alunos que tenham conhecimento de leitura, escrita, matemática necessário para acompanhar as aulas de ciência ou matemática? Como vamos fazer se não tem programas de educação científica que hoje são instáveis, não relacionados aos programas principais das secretarias de educação? Não tem recursos suficientes, nem públicos nem privados, para desenvolver ambientes de educação científica, museus, zoológicos, etc. Não tem programas para compreender os aspectos básicos da percepção pública da ciência, ou seja, não tem dinheiro sequer para fazer pesquisas em percepção pública da ciência. Tem pouquíssima gente fazendo isso no nosso país. Ou seja, não sabemos sequer onde está o problema. E, de fato, a educação básica não é realmente a prioridade número 1 do nosso país. Então, essa que é um pouco a dificuldade. Como cada um de nós tem diferentes motivações, né? Reconhecimento, desafio pessoal, descontentamento com o trabalho atual, dinheiro, disposição para mudar o ambiente de trabalho, permissão, carreira, interferência, outras obrigações. Então, a gente precisa, cada um de nós, aqui é o recado final mesmo, o que a gente pode fazer? O que cada um vai fazer? Claro, dependendo do grau de motivação, tempo, necessidade, você vai contribuir de uma maneira diferente. A gente pode, desde se engajar, né, ir para a luta política, podemos trabalhar com escrevendo artigos, escrevendo um livro, participando e atuando como voluntário num museu, num lugar que faça isso. Tem diferentes maneiras de atuar e cada uma delas é importante e cada uma delas é válida. É isso um pouco o recado de quem está aqui, que está aqui porque gosta do assunto e acha que ele é importante, acho que pode dar a sua contribuição. Eu vou pular aqui essa parte, que é um pouco das atividades. Ali na Unicamp a gente tem o LabJOR, que é o laboratório de estudos avançados em jornalismo, onde a gente tem aí esse núcleo de pesquisa na área. Temos um mestrado em divulgação científica e cultural, diversas revistas. Temos o Museu Exploratório de Ciências, que ainda é um museu bastante pequeno, mas que com bastante atividades. Temos a editora da Unicamp, onde a gente tem uma coleção de livros, né, chamada Meio de Cultura. Um pouco, tenho orgulho de ter me envolvido um pouco em cada uma dessas atividades ao longo da vida. Então, aqui, deixo aqui a coleção. Quem tiver interesse, dá uma olhada na coleção Meio de Cultura da editora da Unicamp.
E agradeço, então, a atenção de todos vocês. Obrigado. Obrigado pela excelente palestra. Pelo menos no meu caso, você conseguiu deixar deprimido. Eu vou abrir para comentários, perguntas, discussões. Poderia voltar um pouco? Hã? Poderia voltar um pouco, por favor? Voltar o quê? Mas voltar para Qual? a parte dos gráficos. Não pode falar qual. Aí... Lembra? É aquele que fala da população que tem conhecimento de instituições científicas tá bom. e as que não. Esse precisamente. Não. Esse. Esse aqui? Esse. Tem um tracinho em cima que tem uma cor diferente que não explica na legenda. É, que não respondeu. Ah, tá. Só isso. Mais perguntas? Então, você bem falou da questão de voltar para o ensino fundamental. Nós três somos professores do ensino fundamental de matemática e vemos na prática todo dia essa dificuldade do conhecimento básico do aluno para que ele consiga seguir e engajar em alguma área, tanto de ciências quanto de matemática. E a minha pergunta é, como que a gente consegue, com o sistema que a gente tem atual, que a gente é professor de escola pública, estadual, começar a plantar uma sementinha, de começar a ver a ciência, a ver a matemática como um meio futuro. Certo. Olha, se eu soubesse a resposta, eu acho que poderia me candidatar ao prêmio Nobel, mas não é o caso. Veja, vocês que participam dessa área, uma iniciativa que eu acho que tem funcionado e dado certo é sempre, por exemplo, a Olimpíada Brasileira de Matemática em escolas públicas é um exemplo que eu acho que é de sucesso. A gente na Unicamp fez uma coisa pioneira esse ano, não sei se vocês viram, que decidimos abrir vagas no vestibular, diretamente nos cursos para ganhadores das Olimpíadas, né? Então, alunos puderam entrar direto sem necessidade de fazer o vestibular. Simplesmente, se tinham medalha de ouro em tal Olimpíada, entravam direto na Unicamp. E todo mundo começou e falou, mas isso é um programa elitista, que não sei... 50% dos alunos vieram de escolas públicas. E a maioria deles de um lugar especificamente, Ceará. Onde, no Ceará, tem uma política clara de ciências, matemática, eles investiram nisso, com qualificação dos professores, com material didático, com treinamento. Funcionou. E tem funcionado. Então, é claro que num ambiente como nós temos aqui no estado de São Paulo e tal, ele é mais difícil, e no trabalho do dia a dia da sala de aula é mais complicado. Mas eu acho que basta buscar nessa idade do ensino fundamental, do ensino médio, essa questão de buscar realmente não matar essa curiosidade que as crianças têm inerentes, ela vem desse caso, vem de sempre, né? Vejam um caso que é curioso. Eu vou fazer o exemplo de física, que é mais fácil. Não tem uma criança que em algum momento da vida não se pergunta, pai, por que esse negócio quando eu solto cai? Né? Aí se você é físico, o filho, coitado, corre o risco, mas fala assim, por causa da força da gravidade. Aí ele fala, mas o que é a força da gravidade? Como é? Aí fala um momento, fala, chega, não sei, pronto, né? Acabou a conversa. Em um momento, as pessoas param de se perguntar. Porque se cansam, porque as pessoas não respondem, porque eles não têm a resposta. E em algum momento ocorre essa transição que a gente deixa de se perguntar. E é isso que a gente deve evitar. É essa transição que não ocorra. Então, manter nos jovens, nas crianças, essa vontade de saber mais, de conhecer mais, de entender um pouco mais. Uma
Eu gosto muito, muito, muito de uma analogia que um velho curador de exposições, que é o Jorge Wagensberg, o cara era um espanhol, ele criou o Museu de Ciência de Barcelona. Ele dizia o seguinte: normalmente uma pessoa está perdida numa, vamos dizer, uma grande loja de livros, numa biblioteca. Vamos imaginar uma grande biblioteca e a pessoa está andando e tal, se perdeu na biblioteca, apareceu na sessão de ciência. Ele fala, meu Deus do céu, estou aqui na sessão de ciência, deixa eu fugir daqui. Certo? Por quê? Porque se assusta. Se a gente, como comunicador, como educador, já conseguisse fazer que essa pessoa não se assustasse, já seria um grande ganho. Né? Com a matemática em particular. Né? Estou aqui na sessão de ciências, ótimo. E mais ainda, se a gente como educador, se a gente como divulgador, conseguisse fazer com que essa pessoa não só não se assustasse, como ainda tivesse a curiosidade de pegar e abrir um livro, esse seria o orgasmo, digamos assim, né, do educador e do divulgador. Seria a realização, é isso que a gente quer, que não necessariamente ensinar, mas que a pessoa não perca essa vontade de aprender. Eu acho que é um pouco essa, talvez de uma maneira muito genérica, um pouco a dica para dar. Né? Eu vou fazer uma pergunta aqui que veio pela web, do Caio Dalacqua, do pessoal do Via Saber, que é um projeto bem interessante de divulgação científica. Ele pergunta, salvo engano, acho que você não mencionou divulgação científica web, na parte das iniciativas. Não mencionei. Apesar da grande importância da divulgação presencial, será que o web não está sendo subestimada? Sem dúvida nenhuma. Eu tenho eu nem citei aqui porque é toda uma outra área. Aqui também não estou dando ideia nenhuma, porque é geralmente mal compreendida, sendo eu um educador. Vocês sabem qual é um dos canais da web mais acessados aqui no Brasil? Tem ideia? Um canal que chama Unwrapping Disney Toys, que é uma pessoa, é uma brasileira que mora em Miami, compra brinquedos da Disney e abre o brinquedo. E mostra o brinquedo. Sabe quanto essa pessoa ganha? $250 mil por mês, abrindo brinquedos em frente de uma câmera. Eu queria ter tido essa ideia, né? Mas não tive. Infelizmente, não tive. A gente não está sabendo usar essa ferramenta de comunicação adequadamente. Ela é muito poderosa, ela é muito forte. Tem pouquíssimos canais, tem gente que já tem feito sucesso, tem uns professores de matemática, não quero também deixar ninguém deprimido aqui, mas sei que estão lá, eu mesmo fico, né, porque eu sei que tem uns caras aí na internet ganhando 50, 60 mil reais por mês dando aula de matemática, dando aula de física, só com aulas. Tem pouca gente ainda. Na Coreia, os professores não podem sair na rua. Eles são perseguidos como artistas, como celebridades. Os caras são perseguidos no shopping, querem tirar foto, não conseguem, tem que ir com a guarda-costas. Tem um nicho aí que a gente deve realmente explorar, tem para explorar, porque hoje em dia é isso mesmo. A moçada, a juventude, é a maneira com que eles estudam, a maneira com que eles dialogam com o mundo, e é um lugar que a gente deve explorar. Não sabemos direito, nós cientistas não sabemos. Tem muita gente fazendo muita coisa legal, mas tem muito espaço para melhorar ainda, muito espaço. Porque tem alguns que fazem sucesso, eu, sinceramente, não sei como, e não sei porquê, e não sei motivo. Veja, hoje também, crianças pegam a mania das crianças hoje, eu tenho uma filha de 10 anos, é química, que é slime. Não sei se vocês já viram, slime, né? É química pura. Eu até hoje não vi nenhum canal aproveitando essa química e mostrando realmente o que tem por trás, que conceitos, o que isso traz na ciência, fazer analogias e tal. Então, bom,
Quem mais? A gente tem uma pergunta aqui que veio via Facebook, que foi do Juan Felipe Serighelli. E acho que você começou a responder, mas aí o tempo não deu, que é o seguinte: o que as universidades federais, estaduais podem fazer para melhorar a divulgação científica? E ele pergunta especificamente no caso da Unicamp, né, pensando no caso das fake news e, por exemplo, o caso das vacinas, né, que você citou. Esse fake news, se alguém souber, eu gostaria de saber, porque é um dilema. É um dilema que a gente vive na atualidade, seja na política, na ciência, no dia a dia. As pessoas simplesmente... a gente já não sabe mais o que é verdade, o que não é, o que é meia verdade, o que é um quarto de verdade. Simplesmente é uma situação completamente insólita e vai piorar. Porque a tecnologia está ficando tão avançada que a gente não vai saber mais se tem vídeo, ou seja, se tem foto, se tem vídeo, vai poder ser fake de qualquer jeito. Então, é um assunto bastante complexo, delicado, e aí também o que eu vejo é um investimento grande em ensino de ética, que a gente tem pouco no país, né? Então, nos nossos cursos de graduação, eu acho que deveria ser obrigatório ter pelo menos uma disciplina de ética, deveríamos ter isso na pós-graduação também, deveríamos ter cursos básicos, discussões sobre o assunto, ou seja, desde a educação básica, trabalhar nesse tema, e as universidades seguirem, ajudando, colaborando na sua parte, na sua parcela, pesquisas, atuação em atividades de divulgação, naturalmente. Eu acredito muito nessa história de que cada um faz um pouco, não podemos também, como universidades, colocar o mundo nas costas e tentar carregar. Não vai dar certo, não vai funcionar. Cada um tem que dar a sua parcela na sua área de expertise. Então, nossa função como universidades é formar bem as pessoas, fazer boas pesquisas de boa qualidade, fazer uma extensão à comunidade, mas dentro do nosso fôlego, dentro da nossa possibilidade. Tem outros atores na sociedade que devem também colaborar. Se eu não me engano, nos países da Latinoamérica, a figura do professor é vista como tipo... Não, a figura da educação, desculpa. É vista como uma coisa obrigatória, uma coisa rotinária, que não é precisamente pelo gosto da própria pessoa estudar, sino que o pai te inseriu no sistema educacional e aí você foi adquirindo a rotina de ir para a escola. E sentar na frente de uma pessoa que passa conhecimento na louça sem necessidade de você gostar daquilo. Como a gente poderia fazer que as pessoas no ensino médio ou no ensino fundamental mudassem a sua percepção da educação ou do professor? Não tem muito jeito. As aulas têm que ser boas. Eu não conheço outro jeito. As aulas têm que ser interessantes, agradáveis, desafiantes, que é o que muitas vezes não acontece. O que acaba acontecendo você vai para uma escola, o ambiente é violento, o ambiente é complexo, difícil, então ele acaba tendo mais dificuldade. Depois você tem as pessoas se comportando de maneira equivocada, porque tem bullying, tem outras situações que acabam acontecendo por falta de educação mesmo, geral. E depois se ainda piora a situação com aulas desmotivadas, com professores cansados, mal pagos, mal valorizados, cansados porque tem que dar vários turnos, várias aulas. Então é um círculo vicioso que você não consegue sair. Não tem milagre. A aula vai ser ruim, o ambiente escolar vai ser ruim e ninguém vai estar motivado de ir para a aula. Como você consegue motivar? Naturalmente, tendo aulas dinâmicas, aulas boas, que engajam, que fazem você pensar, você raciocinar, você querer saber mais. É impossível você fazer isso? Não é impossível. Porém, é muito difícil. Nós temos um sistema educacional que é gigantesco. É muito mais fácil, por isso, fazer lá na Macau, ou em um lugar tipo Singapura, que é assim desse tamanho, do que no Brasil. Nós temos 2,5 milhões de professores.
Trocar a roda em movimento aqui nesse caso é muito complexo. Então, pouco a pouco esse caminho tem que ir avançando. O problema nosso, desculpem terminar com esse, mas é assim, o problema nosso é que a gente não vê nem esse avanço. Esse minúsculo avanço a gente consegue enxergar. E é essa que é um pouco o drama, a gente está perdendo esse passo. E nós temos que fazer alguma coisa para modificar isso. Bom, vamos agradecer novamente ao professor Marcelo Knobel.